Fala, vôlei fã! Estamos de volta para mais um giro dos Brazucas pelo Mundo, episódio número 9. E como já discutíamos aqui nos bastidores, a Covid deu uma trégua e esse episódio está anabolizado. É isso, seu Bruno? Tudo bem? Tudo bem, Daniel? Grande abraço para você, para os nossos amigos e amigas. Hoje tá recheado aqui. Esse avião ele vai voar um bocado hoje, viu? O nosso passaporte ganhará carimbos novos hoje aqui, é isso? Tem isso, tem isso. Então, meu amigo, você tem o prazer de começar. Você escolhe o destino e manda bala. Vamos então começar pela Bélgica, Daniel. Nos episódios anteriores eu comecei pela Espanha, hoje vamos dar uma mudada. Eu vou começar pela Bélgica, vou ficar te devendo um chocolate, mas por lá, 12ª rodada e vitória do Maaseik, do Central Gustavão, ex-Minas, Sesc Rio e SESI São Paulo, né? Gustavão se destacando por lá. Vitória do Maaseik sobre o Leuven. Gostou da pronúncia? Leuven, fora de casa por 3-1. Gustavão, como eu falei, foi muito bem, Daniel. Marcou 11 pontos, dos 11, 7 de bloqueio. No ataque, o Gustavão teve um aproveitamento de 57%, nada mal também. Lembrar para os nossos amigos e amigas que o Gustavão é o segundo melhor bloqueador da Liga Belga. Ele tem 29 pontos nesse fundamento e tem, inclusive, a melhor média de pontos de bloqueio por set, 1,12. O Maaseik, time do Gustavão, é o quarto colocado na tabela com 20 pontos, são 7 vitórias em 10 partidas. O líder do campeonato belga é o NAC Roeselare com 26 pontos, Daniel, para a gente começar aí muito bem. Já que você gastou a sua pronúncia aqui, eu vou ali num similar, vou passar pela França, porque lá ninguém segura o líder TUS, campeonato francês masculino. Esse último fim de semana, vitória em casa sobre o Tourcoing, 3-0. O time do Marcelo Francoviac teve um altíssimo aproveitamento no ataque, viu, Bruno? 62% na média. O Central Aracaju recebeu apenas 5 bolas. Recebeu 6 bolas e colocou 5 delas no chão. O Vacari, ponteiro, ex-vôlei Renata, foi o maior pontuador do Tourcoing com 10, também com alto percentual de acerto no ataque, 62%. O Ramé, outro ponteiro, colaborou com 2. São 46 pontos em 17 jogos do TUS. Já o Tourcoing, com 23, caiu para nono. Já na briga contra o rebaixamento, Bruno, o Poitiers perdeu em casa para o Paris no tie-break, apesar dos 25 pontos do oposto Shizoba. O MVP foi um velho conhecido do público brasileiro também, o ponteiro Nico Mendes, filho do Marcelo Mendes, com 16 pontos. São apenas 12 pontos do Poitiers até aqui, mesmo número do Cane, do Danilo Gelinski, são os dois últimos colocados. Vale lembrar, Bruno, que na França o rebaixamento não é decretado ao fim do retorno, não. Tem uma espécie de play-off disputado entre os times que ficam entre o 9º e o 14º lugar. Você falou de líder na França, vou falar de líder na Espanha e o líder perdeu, viu? O Guaguas, que inclusive vinha em boa fase, acabou derrotado pelo Teruel, do levantador Pedro Jukoski, 3-1. Apesar desse resultado negativo, Daniel, uma boa partida do ponteiro do Guaguas, o Guilherme Rage. Ele marcou 11 pontos, 69% de aproveitamento no ataque. Na recepção, o Guirage também se destacou, viu? 65% de eficiência. O Guaguas ainda lidera o Campeonato Espanhol, são 39 pontos. A equipe sofreu a 4ª derrota em 17 jogos, uma campanha bem consistente. O Teruel aparece na 7ª colocação depois dessa vitória. Quem também se destacou na rodada foi o ponteiro Thiago Vanoli, ex-Minas. O Manacor venceu o Palma de Maiorca 3-1 e o Vanoli contribuiu com 16 pontos, um aproveitamento de 60% no ataque. Ele marcou ainda um ponto de saque, só não pontuou no bloqueio nessa partida. Pelas estatísticas da Liga Espanhola, o Vanoli é o 7º melhor entre os ponteiros. O Manacor, time do brasileiro, é o 5º colocado na tabela de classificação do espanhol, Daniel. Bruno, vou dar uma passada hoje pela Arábia Saudita, meu amigo. Opa! Glorioso mundo árabe. Já ouviu falar do mundo árabe? Serve para tudo ali. Salam aleikum! O Al Hilal derrotou Abidjan por 3-1. E a grande atuação da partida foi do ponteiro brasileiro Cadu. 29 pontos, Bruno, 26 deles no ataque, com 59% de aproveitamento. O Al Hilal tem comando brasileiro. O Marco Queiroga, que já passou aqui pelo time do Minas durante várias temporadas, substitui o campeão olímpico Talmo. Lá na Arábia, alguns brasileiros
participam da competição, a gente não tem um número grande de brasileiros lá, e o Cadu vem sendo um destaque. O Cadu é um jogador que já foi convocado para a seleção brasileira nesse último ciclo olímpico, já tem rodado o mundo nas últimas temporadas, e é o grande nome desse Al Hilal, que defende o título da temporada passada, Bruno. Muito legal, Daniel. Coisa nova aqui no nosso Brazucas, mais um país, mais uma região aí que a gente aborda, né? Bom, você já percebeu que hoje o meu negócio é falar de líder, né? De duelo de líderes, e rolou também um duelo de líderes na Grécia. Por lá, o PAOK venceu fora de casa o Panathinaikos por 3-1. Agora, mesmo com essa derrota, quem segue brilhando por lá, né, defendendo o Panathinaikos, é o central Lucas Rangel, ex-Taubaté, Juiz de Fora e Cruzeiro. O Lucas marcou 10 pontos nesse duelo importantíssimo, foi o segundo maior pontuador do Panathinaikos. Pelas estatísticas, o central brasileiro é o terceiro melhor da posição, e a gente lembra, né, se a galera recuperar os episódios anteriores aqui do Brazucas, o Lucas Rangel ele vem frequentemente aparecendo nas seleções das rodadas, né, do Campeonato Grego. O PAOK lidera 31 pontos, são 10 vitórias em 12 jogos, o Panathinaikos é o vice-líder, 27 pontos, perdeu apenas a segunda partida no Campeonato Grego. E um detalhe importante, viu, Daniel? Tem um jogo a menos com relação ao PAOK. Você falou em seleção da rodada, você me deu gancho aqui para viajar para a Turquia. Lá, o levantador Murilo Hadi, que entrou para a seleção da semana no campeonato masculino. O Bussa embalou nessas últimas semanas, coincidentemente desde a chegada do levantador ex-Funvic Natal. Foram 3 vitórias nas últimas 5 rodadas. O Bussa entrou na zona de classificação para os playoffs e parece ter ganho um ânimo novo com a chegada do brasileiro. Vinha com dificuldades nesse projeto de Natal e já chegou rapidinho na Turquia, entrosou com o time e vem fazendo o Bussa subir na tabela, Bruno. Chegou chegando, né, o Murilo Hadic. Eu vou agora para a República Tcheca, Daniel, falar do Pribram, do ponteiro Lucas Madalós, acabou derrotado pelo Lviv Praga por 3-2. O Madalós foi o segundo maior pontuador do Pribram, com 15 acertos, ele ficou atrás apenas do oposto argentino Johansen, que contribuiu com 23. Lembrando que outro brasileiro, o central Robinho, ex-América Vôlei, se juntou recentemente ao elenco do Pribram. O Pribram ocupa a 4ª colocação na tabela, 34 pontos, 2 a mais que o Lviv Praga, que é o 5º colocado, mas se deu melhor nesse duelo super disputado pelo Campeonato Tcheco, Daniel. Eu vou agora então para a Polônia, Bruno. Fim de semana do Campeonato Feminino. O Chemik Police, da levantadora Nayane, segue na cola do líder Resóvia. Nem preciso falar quem joga no Resóvia, né? Nas últimas lives a gente costuma responder sempre por onde anda Bruno Honório. Bruno Honório está no Resóvia. Ambos venceram no fim de semana. Só 3 pontos separam os dois times após 17 rodadas. E a fase, tanto do Police quanto do Resóvia, não é boa apenas na Tauron Liga. As duas equipes seguem vivas na Copa da Polônia e na Liga dos Campeões da Europa. Então, teremos brasileiras em momentos decisivos em várias competições por lá, viu, Bruno? Muito legal, muito legal. Onde joga Bruno Honório é sempre uma questão relevante. A gente Para responde fechar... umas 4 vezes por semana. Para fechar aqui, da minha parte, Daniel, obviamente não poderia faltar aquela passada pelo Campeonato Português, e é uma passada grande. Eu vou falar um monte aqui agora. Tá difícil parar o líder Fonte Bastardo, hein? Vitória 3-1 sobre o Sporting, a 8ª em 8 jogos pela segunda fase do Portuguesão, né? Aliás, uma curiosidade, viu, Daniel? O time do Bastardo jogou no sábado e jogou no domingo. No sábado, venceu o Castelo da Maia por 3-1, jogo válido pela 8ª rodada. E esse confronto contra o Sporting no domingo foi uma partida atrasada da 7ª rodada dessa segunda fase. E aí, quem arrebentou, quem botou a bola debaixo do braço e acabou com o jogo foi o ponteiro Antony, ex-Juiz de Fora. 24 pontos, Daniel, 79% de aproveitamento no ataque e 75% de eficiência na recepção. Belíssimos números aí para o Antony nessa vitória, mais uma do Fonte Bastardo. Do lado dos Leões, do lado do Sporting, o brasileiro que mais se destacou foi o central Thiago Bart, ex-Vedacity Guarulhos. Ele marcou 9 pontos. Obviamente, o Bastardo lidera essa segunda fase, está invicto, e o Sporting aparece na 4ª colocação. O vice-líder do Portuguesão é o Benfica, que venceu o Sporting Clube Espinho por 3-0 e até poupou seus titulares, viu, Daniel? Entre eles,
os ponteiros Rafa e Japa. Mas aí poupou por quê? Porque na última quinta-feira, teve um jogo desgastante contra o Sporting, clássico, né? Muita rivalidade, vitória dos encarnados por 3-2. E hoje, né, no dia em que a gente grava esse episódio aqui do Brazucas, nessa terça-feira, o Benfica tem um compromisso super importante em casa pela Champions League, recebendo a equipe russa do Zenit São Petersburgo. Então, Marcel Matos poupou seus titulares, deu rodagem para outras peças do elenco e mesmo assim conseguiu uma boa vitória na rodada do Campeonato Português. Outra partida dessa 8ª rodada da segunda fase que merece destaque foi a vitória do Leixões sobre a Associação Acadêmica Espinho, 3-1. Apesar da derrota da equipe de Espinho, o oposto brasileiro Caio Fazanha, maior pontuador da Liga Portuguesa, marcou 17 pontos, nada mal. O Caio está agora a 2 pontos, Daniel, a 2 acertos de marcar o ponto de número 400 dele na Liga de Portugal. Com essa vitória, Leixões aparece na 3ª colocação na tabela e a Associação Acadêmica Espinho aparece na 6ª posição. Eu disse, ia falar um monte aqui sobre o Campeonato Português, mas por esse episódio eu fico por aqui, Daniel, mas sei que você tem que passar em mais algum lugar ainda, não tem não? Tenho. Vamos encerrar por hoje aqui passando pela Itália. E uma passada, Bruno, pelas 2 divisões. Na principal masculina, o líder Perugia, mesmo poupando o León, segundo maior pontuador e melhor sacador da liga, venceu o Lanterna Ravenna por 3-0, mantendo a diferença para o vice, Civitanova, que venceu o Vibo Valentia. Se você quiser saber mais aí como foi a atuação do Lucarelli, Maurício Borges, Flávio, clica lá, webvôlei.com.br, tem uma matéria especial sobre esse jogo. Quem também, nessa vez, não entrou em quadra foi o João Rafael, o Taranto. Estava de folga na rodada do fim de semana, mas a boa notícia é que o ponteiro brasileiro mantém a liderança das estatísticas, Bruno, como jogador com o maior número de recepções perfeitas até aqui. E nesse top 5, um Brazuca fecha a conta. O 5º colocado é o Maurício Borges. Passando pela segunda divisão aqui, Bruno, um equilíbrio muito grande entre os primeiros colocados, vai ser uma briga muito bacana pelo acesso. O líder Bergamo soma 36 pontos, seguido pelo Cuneo, do oposto brasileiro Wagner, com 33. Logo atrás, com 31, está o Santa Croce, dirigido pelo brasileiro César Douglas. Lembra dele? Ex-Vôlei Futuro, ex-Taubaté, já está na Itália há alguns anos e vem fazendo um bom trabalho no Santa Croce. No fim de semana, o Santa Croce, do treinador brasileiro, venceu o Cuneo do Wagner no tie-break. Foram 18 pontos do oposto. Ainda assim, não foi possível vencer e a briga está boa ali, Bruno. Para quem pergunta, feminino, tem muita coisa no webvôlei também. Um fim de semana de vitória do Scandite e uma vitória surpreendente do Monza sobre o Conegliano. Para quem achava que esse campeonato italiano ia ser aquele passeio do Conegliano como a gente está acostumado, nada disso. Scandite e Monza são os 2 líderes, seguidos pelo Conegliano. O Novara, com vários jogos a menos, vem logo atrás. Então, esse panorama todo você encontra no webvôlei, está lá, a gente acompanha os principais jogos. Nem sempre os principais jogos estão lá, estão aqui, então vale sempre lembrar para quem está aqui só no nosso YouTube que tem muito conteúdo de vôlei internacional lá também. E Bruno, só para a gente, do seu lado, encerrou, né? Encerrou. Não tem mais como carimbar passaporte em lugar nenhum, né? Aqui, como a gente acaba sempre falando também de, vamos dizer, de brasileiros adotados, em alguns passaram por aqui, são queridos pela torcida, fica aqui os nossos votos de melhora para o Javier Weber, o treinador argentino do Olsztyn da Polônia, está com Covid, não pôde ficar no banco ontem na vitória do time. O time voltou ao 6º lugar, passou inclusive o Resóvia do Marcelo Mendes na classificação, mas o Weber ficou quietinho em casa. É mais um se recuperando de Covid, que possa passar sem nenhum sintoma mais grave, né, Bruno? E que em breve possamos voltar a dizer aqui que ele já está de volta ao comando do time. Nosso passeio foi longo hoje, hein, amigo? Hoje foi. E assinando embaixo aí, melhoras para o Weber. Eu falei, esse episódio estava recheado e foi muito bacana bater esse papo com você, ficar de olho aí nos brasileiros espalhados por esse mundão, Daniel. Valeu, Bruno. Esse episódio indo para o ar nessa terça-feira, 8 de fevereiro. Semana que vem, bateremos aqui o nosso ponto, nosso cartão, estaremos de volta para falar mais e mais de brasileiros. Os campeonatos europeus começam a chegar naquela reta final, né, Bruno? Afunilando os retornos dos campeonatos, os torneios europeus começando a definição aí de classificados para a fase de mata-mata. Teremos muito assunto para falar dos brazucas por aqui nas próximas semanas.
Meu amigo, obrigado mais uma vez. Semana que vem estaremos de volta. Obrigado, Daniel. Obrigado aos nossos parceiros, aos nossos amigos e amigas. Se inscrevam no canal, compartilhem esse conteúdo e até a próxima. Tchau, tchau, moçada.